E aí meus consagrados, tudo na paz? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista muito foda com 7 mangás de cultivo e de artes marciais excelentes e que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tá vendo esse vídeo é porque você provavelmente já sabe o que é um mangá de cultivo, não é mesmo? Porém, se você não sabe, de forma resumida, um mangá de cultivo nada mais é do que um mangá chinês ou coreano, onde as pessoas ficam fortes treinando artes marciais e cultivando o caminho do Dao marcial. Resumidamente é como se fosse um shounen japonês, só que chinês ou coreano. Enfim, uma coisa que eu gosto muito desses mangás de cultivação é que geralmente todo protagonista desse tipo de mangá sempre é muito forte, ele sempre é muito apelão, e é justamente esse tipo de mangá que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Hoje você vai conhecer vários mangás de cultivo muito bons e que tem um protagonista super apelão e muito forte e muito overpower. E é isso aí, sem mais delongas, bora lá! Eu vou começar o vídeo falando de Seeking the Flying Sword Path, um mangá de cultivo que tem como protagonista um jovem chamado Kim Hyun. Quando o protagonista era pequeno, a irmã dele foi oferecida como tributo a um demônio e ele ficou abalado por causa da perda da irmã. E a partir desse ponto ele jurou que iria treinar tanto, mas tanto, que um dia ele iria se tornar um cultivador extremamente poderoso e que nunca mais ia precisar abaixar a cabeça para ninguém. E foi justamente isso que ele fez. Ele saiu pelo mundo treinando e quando ele chegou na fase adulta, ele já estava extremamente muito overpower. E a história do mangá ela começa nesse ponto, quando o protagonista volta para a cidade dele e ele já chega humilhando e acabando com todo mundo que ousa enfrentar ele. Esse mangá de cultivo aqui ele tem duas características que na minha opinião são os dois maiores pontos fortes desse mangá. A primeira característica é o protagonista. Ele não é um protagonista forte porque ganhou um poder apelão do nada. Ele é muito forte porque ele treinou bastante para isso e também porque é muito inteligente em combate. E o segundo ponto forte desse mangá são os traços do desenhista. Olha só como esse mangá de cultivo é muito bem desenhado. O cara que desenha esse mangá ele é muito brabo. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Dragon King of the World. O protagonista desse mangá ele é um príncipe e ele tem dezenas de irmãos que também são príncipes. E eles estão meio que numa batalha pelo trono e o tempo todo é um humilhando o outro, um tentando roubar o outro e até tentando matar um ao outro. Só que o protagonista ele é o mais fraco desses irmãos e ele é tão fraco, mas tão fraco que todo mundo no reino pensa que ele é um retardado de tão fraco e tão inútil que ele é. Só que certo dia o protagonista acabou encontrando um artefato antigo que tinha um espírito antigo selado dentro dele. Esse espírito ele estava selado nesse artefato tem muito tempo e ele disse que iria treinar o protagonista e ensinar ele a se tornar o filho dos céus, que nada mais é que um cultivador supremo e que é destinado a governar todos os seres vivos no mundo marcial. Eu sei que pode ter parecido meio confusa essa explicação que eu dei, mas de forma resumida esse é um mangá que tinha um protagonista que era considerado um lixo e era considerado um retardado, e ele também tá vivendo no meio de uma guerra pelo trono e correndo risco de vida, só que certo dia ele encontrou um poder misterioso, um poder que é muito overpower, como se fosse uma espécie de hack. O próximo mangá de cultivo dessa lista é o Chaotic Sword God. O protagonista desse mangá ele se chama Jian Shen e ele é um cultivador muito forte. Ele é tão forte, mas tão forte que no lugar onde ele vivia ele era o número 1 e todo mundo chamava ele de Deus da Espada, de tão forte e tão respeitado que ele era. Só que certo dia um cultivador lendário que tinha desaparecido faz muitos anos apareceu na frente do protagonista e os dois acabaram se enfrentando. O protagonista até então pensava que ele era invencível, mas isso só até ele enfrentar esse cultivador lendário e acabar morrendo em batalha. Aí quando o protagonista pensou que estava tudo acabado, ele percebeu que tinha reencarnado em outra vida, em outro mundo, só que mantendo a mesma mente que ele tinha na vida passada. Ou seja, ele morreu, mas quando ele reencarnou, ele continuou sendo ele mesmo e manteve as memórias da vida passada. E agora que ele teve essa nova chance, ele vai usar o conhecimento de Deus da Espada que ele tem da outra vida e vai fazer de tudo para se tornar novamente um cultivador extremamente overpower e muito poderoso nessa nova vida que ele está vivendo. Continuando, vamos falar de Supreme Demon, um mangá de cultivo que tem um protagonista chamado Yao Yui. Quando o protagonista tinha só 10 anos, ele apanhou tanto, mas tanto do irmão dele, que ele acabou adquirindo uma doença mental e nunca mais conseguiu cultivar. E a partir daí, todo mundo na cidade começou a humilhar ele cada vez mais, e a vida dele foi só ladeira abaixo. Até que certo dia o pessoal da cidade dele cansou de humilhar o protagonista e resolveram jogar ele dentro de um abismo. E foi justamente isso que o pessoal fez. Eles foram lá, pegaram o protagonista e jogaram ele
de cima de um penhasco para ele poder morrer na queda. Porém, para sorte do protagonista, quando ele caiu lá, um espírito de um demônio antigo aproveitou o corpo frágil do protagonista e deu para ele o poder demoníaco ancestral que ele tinha. Graças a esse poder demoníaco, o protagonista foi curado da doença mental dele e agora, além de poder cultivar novamente, ele adquiriu um poder muito apelão que faz ele cultivar muito mais rápido do que todo mundo. Agora eu vou falar de Banished Disciples Contra-Ataque, um mangá de cultivação que o protagonista dele se chama Yeshen. O Yeshen, ele era um discípulo muito leal e ele fazia de tudo pelo bem da seita de cultivação onde ele vivia. Porém, certo dia, por causa de um pequeno descuido dele, a seita inteira começou a odiar o protagonista e ele acabou sendo banido da seita. Agora, além de ser um inútil muito fraco, nem casa para morar ele tinha mais. Ele pensou que nesse ponto a vida dele tinha acabado, já que ele não tinha mais nada, porém uma chama caiu do céu como se fosse uma espécie de meteoro e acabou dando para ele um poder desconhecido. A única coisa que ele sabe desse poder é que agora a cultivação dele subiu do nada e agora ele consegue cultivar muito mais fácil. Ele do nada saiu de um inútil, de um Zé Ninguém e virou um jovem prodígio, tudo isso do dia pra noite. E nesse ponto aí vai começar a aventura do nosso protagonista. Ele jurou que vai se vingar de todo mundo que humilhava ele. A Legend of the Wind é um mangá de cultivo muito foda que recentemente está fazendo muito sucesso. O protagonista desse mangá ele se chama Shang-Wan Xiu e ele é um jovem discípulo cultivador comum e ele não tem nada de especial. Ele é como se fosse um NPC no meio de um monte de cultivador talentoso que tem por aí. Porém, apesar dele ser um ninguém, a vida dele até que era uma vida normal, porém certo dia a esposa dele que ele amava tanto acabou traindo ele só para ficar com um cultivador muito mais poderoso e rico e mais forte que tinha na cidade. A partir daí a vida do protagonista foi só humilhação, porque além de ser traído, ele ainda era humilhado por todo mundo. Até que certo dia ele descobriu um jeito certo de cultivar a técnica secreta que a família dele tem, e essa técnica secreta ela é tão boa, mas tão boa, que agora ele ficou muito forte e tem um potencial enorme pela frente. E a partir desse ponto vai começar a aventura dele. Ele jurou que nunca mais vai ser traído e nunca mais vai ser humilhado por ninguém. Qualquer um que entrar no caminho dele, ele vai esmagar sem dó e sem piedade. Agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar de Yongheng Jijun, um mangá de cultivação que tem como protagonista um jovem chamado Li Fuxian. O protagonista ele era um discípulo considerado um gênio, e todo mundo pensava que ele iria se tornar um cultivador lendário quando ele crescesse, de tanto potencial que ele demonstrava ter. Porém, certo dia ele acabou sendo aleijado e perdendo toda a cultivação, e quando isso aconteceu, ele do dia pra noite deixou de ser um gênio e passou a ser um lixo que todo mundo humilhava. Até as pessoas que antes respeitavam o protagonista e que ficavam abaixo dele, todo mundo começou a humilhar ele e a espancar ele também. Quando ele ficou aleijado, ele só trouxe desastre e desonra para a família dele, e ele não estava só se humilhando, ele também estava humilhando o nome da família inteira. Porém, como você já deve imaginar, certo dia uma luz estranha caiu do céu e deu pro protagonista um poder absurdo. Ele do nada pulou vários níveis na cultivação e ficou extremamente overpower. E a história vai seguir a partir daí. O protagonista vai se vingar de todo mundo que humilhava ele e vai fazer o possível para um dia se tornar um cultivador invencível. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal, porque eu já mostrei várias listas de mangás chineses de cultivação para você ler. Então dá uma olhada aí nos outros vídeos, beleza? E é isso aí, até a próxima, valeu, falou!